começarmos efetivamente, é uma continuação da charla de almuerzo de ayer, que hablé solamente 2 días, hoy voy a hablar más 3 días de ejemplificación de ejercicios. Mas antes de irmos para esta charla, hablé ayer com estes responsáveis por esta tieste que está nesta plataforma. E como disse a ustedes ayer, eles vão permitir gratuitamente que hacen o teste. Então, estuve com Juana a ter esta lista. Marcelino, graciosamente, ajudas-me a entender os dados de teléfonos, porque não há padrão, e estuve a tentar entender como puedo adicioná-los em grupo de WhatsApp, porque depois vão nascer o teste, podem ter dúvidas, podem ser dúvidas semelhantes a outros, e lá podem tirar dúvidas, se querem. Então, Marcelino, estuve a explicar-me como hace mais 5-4 Argentina, ¿sí? Depois 9 e o número. A mim gostaria, se quem queira, fazer o teste, que se pode colocar este padrão de informação para que possam estar no grupo. Esta tarde vou enviá-los e eles já criam o grupo para vocês estar em contato e fazer o teste. Perfeito? Podem fazer isto, solamente para estar. Bueno, regresando a ideia que temos ayer. Não funciona. Sí. Hablé sobre martes, miércoles. Esto durante los entrenamientos, algunos de ustedes perguntaram-me que tipo de treinamento para isto. Acá depende se descansamos lunes ou não. E se temos, não sei se lembram, se temos partidos em sábado, descansas domingo e começas a treinar lunes. Então, o dia de miércoles seria martes, e assim puxa sempre um dia para cá. ¿Sí? Perfeito. Vou falar um pouco de duração, que tem a ver com mais resistência. Esta é a configuração, então mais duração, também tem tensão e um pouco menos de velocidade. Relembrando, esta é o tipo de solicitação de comportamentos que queremos. Este mais acá, este lá, este acá, ali. ¿Sí? São comportamentos mais distantes do centro de juego. O centro de juego é onde está a pelota, mais 9,15 metros de raio. São ações mais rápidas em velocidade. E neste caso, em duração, estamos treinando os comportamentos que estão um pouco mais distantes disto. Solamente para relembrá-los o que é isto que queremos. Então, este dia, o que se entrena, exercícios de maior complexidade com quase todas as zonas conectadas. Exercícios que realizam em espaços maiores, com maior quantidade de jogadores e com tempos maiores de duração. É o treinamento mais similar à la competição. Exercícios que permitem aos jogadores mover-se em diferentes intensidades e intermitências dentro de la não intermitência. ¿Sí? Porque temos ações muito rápidas, depois posso descansar dentro do próprio jogo, como o último exercício que fizeram aqui. ¿Sí? O que querem? Regime de concentração muscular similar ao experimentado ou sofrido em competição. Repetição sistemática de lo pretendido, aprendizagem de la estratégia. E trabalhamos princípios e subprincípios.
y la articulación de ellos, entre ellos que confiere la identidad del equipo. ¿Ok? Y estos son los niveles, colectiva e intersectorial, porque tenemos más gente. ¿Sí? Entonces son ejercicios así, con mucho más jugadores, en un campo, en una cancha un poco mayor, ¿sí? un espacio mayor, en que tiene organización sectorial, intersectorial y colectiva. Este é um exercício com o campo reduzido de uma área, como dizem, a maior, de maior área. Ok, da área grande, que tem pequenos arcos e que é para trabalhar com arqueiro, com os pés, ¿sí? Como está lá. Duração sempre 10, 15 minutos. Este é um exercício também que temos 10 contra 8, más porteros, em que os 10 tentam, com um espaço mais reduzido, passar pelos 8. E aqui uma coisa interessante, se podem lembrar de ayer, que disse as características de alguns jogadores que são mais fortes em cobertura, em contenção, em movimentos e que tipo de movimentos tem, e pode aqui também colocar os 8 que têm mais força defensiva, mais conhecimento defensivo. ¿Sí? Aqui também, porteiro mais 4, mais 6, 6 mais 4, mais porteiro. Sempre estes exercícios em jueves têm mais espaço do que miércoles e tienes mais gente. Isto que gostaria de deixar marcado para vocês entender, porque isto são variantes de exercícios e podem criar milhares, ¿sí? Mas esta é mais a característica do exercício. Isto solamente para exemplificar o que estou aqui falando. Isto há muito mais exercícios, vou deixar isto em el material, no pendrive, e vocês podem depois ver com calma, ¿sí? Isto vai, organização ofensiva, transição, organização defensiva, e vai, tem alguns exercícios, também aqui, alguns com mais gente, ¿sí? 2 contra 2, 3 contra 2 em um quadrado, depois saem para fazer uma situação de 5 contra 4, em que querem dar mais organização defensiva, cobertura defensiva. ¿Sí? Este também, como disse, são exercícios que são hechos por ex-alunos nossos em los clubes, Atlético Mineiro, América, ¿sí? E que têm boa capacidade, buenos jogadores para fazer isto também, e são profissionais diferenciados. Aqui outro. Aqui está o que querem: zona de pressão, comportamentos ofensivos, saída, entrada de los delanteros, forçando a posição para liberação de espaço. ¿Sí? Estes são exercícios que entrenas neste dia. Aqui é real, ¿sí? Então, isto já era um exemplo mais holográfico para que os atletas entendam. E este é pouco, este já é a execução, gravas para depois fazer pouco de correções, ¿sí? Mostrar a los ticos o que tem que fazer. Perfeito, isto é em atlético. Algumas vezes tenho dúvidas se o melhor é mostrar em vídeo ou mostrar o exercício que vamos fazer, como o Juan disse há pouco, mas solamente gráfico. Por quê? Porque no vídeo tenho uma ideia melhor do que quero. Isto em alguns momentos é bueno, mas em outros tiro a possibilidade do chico estar pensando em outras possibilidades. Então, há que ver em que momento hace vídeos
em que momentos solamente dices ou solamente desenha o que quer, porque isto pode ser importante para a etapa de criatividade, raciocínio e imaginação do exercício. Sim, aqui há muitos outros, e aqui em profissionais. Então, solamente para mostrar alguns exercícios que normalmente hacen jueves. E o último dia de operacionalização. Hasta o último dia tenho que falar melhor, ¿sí? E a aquisição é a velocidade, em viernes. Então, temos isto, temos tensão, duração, mas muito mais velocidade, ações de velocidade. Então, o que queremos solamente para recordar, relembrar, é isto. Acciones que estão presentes no partido, no juego de verdade, que tienes isto, ¿sí? Alta velocidade de execução e toma de decisões. ¿Sí? Somente para recordar. Bueno, então, neste dia, o que se entrena? Exercícios de reduzida complexidade relativos à dimensão estratégica do equipo. Exercícios que requerem muita velocidade de desplazamento, de execução e de decisão. Exercícios com pouca posição e pouca duração. ¿Sí? Hoje vimos um exercício assim, similar, lá em la cancha. Exercícios que podem ser tanto em espaços reduzidos, como em grandes e com qualquer número de jogadores, dependendo do objetivo a alcançar. Porque isto depende do que quer e do que tem necessidade de desenvolver em sua equipo. Então, em momentos terá poucos, em outros terá muito mais. ¿Sí? E devem existir muitos intervalos entre os objetivos, exercícios. Então, os exercícios devem elevar a velocidade de decisão e execução, ¿sí? E exigências lo mais similares possíveis a los del partido. E essa escalação a depender do que vai trabalhar, se é mais chico ou se é maior, a nível individual hasta intersectorial. Deve ter um cuidado, porque sempre tienes que considerar o que ha hecho antes, miércoles e jueves, e o próximo partido, se é um partido mais fácil ou mais difícil, ok? Isto há que gestionar, ¿sí? Administrar. Então, estes são alguns exemplos: 3 contra 3, mais 6 apoios, com duração muito curta, 2, 3 minutos, para ter muita finalização, muita ultrapassagem, velocidade de execução e decisão. Este exercício também de muita finalização, com passe para a chegada do último. Aqui há muito mais de organização defensiva. Vou deixar isto mais uma vez para vocês. Transição. E aqui, exercícios para entenderem o que querem. Exercícios que têm comodines, apoios, na verdade. Lá hablamos coringas e que podem fazer para depois um jogo em no meio, mas depois tem uma finalização. Este aqui também é mais situacional. É claro que na formação há muitos erros, e aqui há alguns neste vídeo, mas aqui há um exercício que normalmente é feito assim, neste dia. Finalização, depois um cruzamento. Dice cruzamento? ¿Cuánto? ¿Es así? Centro, un centro. Isto, outro centro para um cabeçaço, chegada, ou de defensores ou de delanteros. Na finalização, normalmente, este tipo de trabalho que fazem neste dia. Ou assim também.
más jugadores. Lo último es más individual para refinar la técnica y este un poco más de jugadores a depender del objetivo que quiera desarrollar. O así, hacemos con nuestros jugadores, nuestros alumnos. O que você tem? Mucho menos qualidade, obviamente, porque são alunos e futuros treinadores. Hoje estão treinando alguns clubes, mas não têm a qualidade de um jogador, mas solamente para fazer um pouquinho, para experimentar. ¿Sí? Finalização. Ok. E por último, a recuperação de sábado. ¿Sí? Tiene uma cor amarilla, mais clara, porque é um cambio entre amarillo e o branco de lunes. Então, é assim, tensão, duração menos, velocidade mais ou menos, a depender do partido de domingo. E o que fazem? Exercícios produzir uma ativação do organismo ao nível do esforço, desempenho, esforço e recuperação. Exercícios que permitam a revisão desde o ponto de vista táctico estratégico. Pode ser aproveitar para relembrar algo do próximo partido. Exercícios que não exigem grande complexidade. Exercícios que devem máximo desempenho, pero em muito curtos períodos de tempo e poucos estímulos. E grande quantidade de intervalos. Isto para acelerar a recuperação cognitiva e fisiológica de los jugadores, recordar estratégias específicas para o partido e manter o enfoque atencional e físico para o partido. Então, pode trabalhar em todos os níveis. Ok? Um exercício aqui, rondo de dos toques obrigatórios, 4 contra 1, ou pode ter mais, ¿sí? Toque sai do lugar. Aqui 4 contra 2, aqui muito mais, 6, 8 contra 2, são rondos. Finalização direta. Movimentos de aqui um pouco mais gente, 6 mais porteros, mas muito pouca duração, solamente para relembrar algo. 11 contra 11, mas de coreografia, solamente para tocar e movimentar, relembrar aspectos. Pode ter duração alta, 10, 15 minutos, mas como é coreográfico, não tem muita explosão, não tem muita ação explosiva que vai cansá-los para o próximo partido. Sim, exercícios de saída em construção. Aqui 7 contra 3, solamente para posicionar e fazer saída. Relembrar, sim, estratégias. E aqui outros. Este é um rondo que é feito e publicado pela CBF, a seleção brasileira, e solamente descontração para estar ali brincando um pouquinho, acalentamento. Motivação, alegria. Por fim, para terminar mi participación acá, quiero dejar algunas mensajes finales. Una, relembrando un poco do que Juan dice, y muy bien, estes días. Este é um vídeo produzido pela FA sobre os malefícios do exercício das competências não ajustadas a niños, porque quando jogam em canchas muito largas e golos muito grandes. Então, este é solamente para mostrar acá. Um pouco, fizeram este trabalho. Juan disse um pouco sobre o tamanho da porteria para os arqueiros, niños, e aqui fizeram proporcionalmente para um adulto. E está assim. Adulto com esta proporção também nunca mais chega em las pelotas. ¿Sí? Então, isto
É um malefício muito grande com os ticos. Sim, este é um adulto, como proporcionalmente a um gol, como uma criança se sinta. Não liga. Poderia ser assim com os adultos, sim? Então, isto para mostrar o quanto não vai. Quanto os ticos. Ok. Ah, perfeito, vai dar. Não? Quanto os ticos podem estar desestimulados com com este tipo de cancha, com este tipo de partido, nos fins de semana, porque falamos muito de competência, que é importante, é uma parte integral do desenvolvimento de uma criança, de sua formação, e muitas vezes não organizamos isto para os niños, e isto é muito mal, ficam assim, desestimulados, sem saber o que fazem, e é melhor que podem estar mais motivados, mais felizes. Isto é simples. Isto cambia muita coisa, porque, por exemplo, quando estive em Europa, acompanhei alguns campeonatos de chicos desta idade, 9, 10 anos, ou 11, 12, em que estavam em porterias muito grandes, e o tipo de técnica era sempre bater por baixo da pelota para subir e cair lá, ¿sí? E a outras, por exemplo, Espanha já havia feito cambios com porterias menores, e o tipo de chute não era sempre assim, era mais assim, mais próximo do que queremos em el futuro. Então, isto traz muitos malefícios, porque o corpo, as memórias periféricas e centrais gravam referências deste batido por debaixo da pelota, e depois quer é aqui mais no meio. Então, isto temos que pensar, e isto é muito bem que a Conmebol está pensando em cambiar e fazer proposta para todos nós, e que o Juan está muito bem à frente, propondo, trazendo dados, coletando dados para justificar as mudanças, e isto está muito bem hecho por ele e por todo o grupo de Conmebol, como ele disse, muito bem disse. Uma outra coisa que queria falar, em especial, porque este veio mesmo agora, quando Juan falava, agora, minutos atrás, antes de mim, exemplo, a competência de futebol, sobre sub-15, sub-17, sub-18, e falou muito bem. E por acaso veio à minha cabeça, é a primeira vez que pensei nisto, porque as seleções europeias estão agora jogando em ligas, ¿sí? Ligas de seleções, tem grupos de 3, então sempre fazem data FIFA, jogos entre eles, e tem primeira, segunda divisão, e estão assim organizados. A mim me gostaria, estava pensando há pouco tempo atrás, ver uma competição, um campeonato mundial, e não somente uma Copa Mundial, um torneio de playoff, mas um campeonato, talvez em 4 anos, em que as datas, as fechas FIFA, pudéssemos ter jogos e de pontos corridos, ¿sí? Em que há muito tempo para jogar. Assim, penso que é mais justo hablarmos sobre um processo de formação. Porque, por exemplo, estarmos a falar que Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai não têm boa formação porque tem 2 ou 3 campeonatos mundiais, mas isto é um partido. Por vezes está mal em este dia, e não posso, em meu ponto de vista, colocar tudo neste partido, porque muita pressão também, e não é que todo o trabalho se resume nisto. Sim? E por isso sempre digo, Brasil, Argentina tem muito bom processo, muito boa metodologia de trabalho, como Juan disse, do tempo de ouro que vocês tiveram, com muitos campeonatos mundiais na formação, e penso eu
que um campeonato de 4 anos, de seleções de primeira divisão, segunda divisão, que sobem, descem alguns, podem traduzir melhor o trabalho que se fazem durante todo o período. Não sei, era uma ideia, porque como europeus têm isto, talvez podemos ter um mundial, porque agora é muito difícil fazer um amistoso, um amigável com equipes europeias, porque estão nesta competição. Se FIFA, o Conmebol e o UEFA se unem para ser um campeonato, Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, Portugal, muitos outros, não sei quantos, 16, 12 ou 20 na primeira liga, depois segunda liga, e assim jogamos durante 4 anos. Este é um campeonato, sim? E depois de 4 em 4 temos também mundial, como temos em Brasil Copa do Brasil com 100 clubes, muitos clubes, em playoff. Sim, outra competição, uma com pontos corridos e outra. Poderíamos ter isto com seleções. E assim também conseguimos ter uma avaliação mais equilibrada, porque muitas vezes sofremos muito. Quando o Brasil perdeu para a Alemanha 7-1, sofremos muito, porque 7-1, cadê o futebol brasileiro? Ok, tudo deu errado neste dia. Sim, é correto que algumas coisas precisávamos cambiar, mas não é assim. Todos os treinadores brasileiros são mal, não são. E tudo que hacemos é mal, não é. Então, ok, um resultado muito impactante, 7-1, sim, em meia de final, mas não é assim. Não podemos julgar ou não podemos avaliar tudo o que hacemos acá, agora, os programas de avaliação por um partido. Isto não é muito justo e isto traz uma carga, uma pressão que talvez, primeiro, desnecessária, sim, e não é talvez tão adequada quanto o que fazem todos os países. Então, talvez um campeonato mundial com seleções. Estou falando solamente de profissional, porque Juan falou muito bem de base. Sim, podemos fazer tudo isso. Solamente para completar a ideia. Poderíamos ter um campeonato durante 4 anos, todas as festas FIFA, teríamos um jogo. Este fim de semana, fecha FIFA novembro, Brasil, Argentina, Brasil, Espanha, sei lá. Depois, próximo ano, Brasil, Uruguai, Brasil, Portugal. E assim também na Argentina, para a Argentina, e vamos somando pontos, e assim mostramos muito mais organização, porque um partido se perde por causa de, não sei, logística de viagem, ou um jogador está lesionado, colocas outro, e assim mostra também que tem plantel, muito mais jogadores que fazem uma formação, pode cambiar sem problemas. Isto acho que seria um pouco mais interessante para termos um pouco mais de justiça na avaliação do trabalho que hacemos ao longo do tempo. Não sei, veio em minha cabeça. Posso estar navegando em mares muito distantes. Depois vocês me dizem se concordam ou não. Perfeito? Por fim, quero fazer alguns agradecimentos e antes um convite. Um convite para estar conosco neste curso. Vou aqui mostrar um pouco um outro vídeo que tenho do trabalho que hacemos. Vamos ver se é isto. Não, este aqui. Este vai falar um pouquinho deste curso que temos. Quem vê assim de longe, pelo celular ou pela televisão, pode até achar que é só mais um chute em direção ao gol. Se vai ou não alcançar o resultado, depende de como você enxerga a situação. Dos campos para os laboratórios, dos laboratórios para a sala de aula. O intercâmbio de dados, informações e muito conhecimento produz pesquisas de excelência internacional na Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Aqui funciona a pós-graduação em futebol. Desde 2004, estudantes de graduação, especialização, mestrado e doutorado desenvolvem projetos, análises e métodos para aprimorar o desempenho dos atletas, técnicos e gestores e tornar o espetáculo ainda melhor. Nosso curso hoje de especialização é uma realidade e eu, que pude iniciar esse projeto ao lado do professor João Bouzas em 2004, me sinto muito feliz e orgulhoso
de ver o nosso curso consolidado, que ganhou muito com a chegada do professor Israel Teodo. E não faltam equipamentos de última geração para dar apoio ao aprendizado. Disciplinas como psicologia, fisiologia e estatística se unem, criando novas perspectivas de atuação. Olhares diferenciados de profissionais de altíssimo nível, sob a orientação cuidadosa de nomes consagrados no Brasil e no mundo. Um dos seus principais objetivos foi contribuir com o desenvolvimento técnico-científico do mundo que envolve o futebol, nas suas mais diversas áreas de ação ou de interferência. E ao longo de todos esses anos, mais de 600 alunos passaram aqui pela universidade, evoluindo e contribuindo para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Esses pesquisadores fantásticos e suas máquinas maravilhosas geram inovações a cada instante. Sabe aquele chute do começo do vídeo? Quantas decisões você acha que o atleta precisou tomar até aquele instante? Numa partida de novatos, são cerca de 1.600. Ah, achou muito? Então saiba que nas principais ligas europeias, o número de escolhas chega a atingir a casa de 2.300 possibilidades. Algumas delas num átimo de segundo. Uma fração de tempo que pode levar ou não ao sucesso e à vitória. Nas últimas turmas, inserimos profissionais que trabalham nas principais ligas europeias, de forma com que os nossos alunos possam conhecer profissionais diferenciados e estarem preparados para diferentes projetos e se inserirem no mercado nacional. Nesse período, temos mais de 100 alunos inseridos nas diferentes séries do Campeonato Brasileiro. Venha conhecer o nosso trabalho e fazer parte do nosso time. Te esperamos. Este então é nosso curso. Vou deixar este vídeo com vocês também para que depois possam ver um pouco mais. Este, já disse a vocês, é nosso website que está também em espanhol. É mais fácil, se querem. E há muitas coisas que falei aqui e estão nesta aba. Podem ver depois, está tudo disponível, ok? E para finalizar, este também já disse, uma mensagem de Tite, nosso treinador de seleção principal, sobre o trabalho que hacemos. Olá pessoal, eu sei que a Universidade de Viçosa procura estudos e pesquisas para que se possa evoluir, ter conhecimentos, e esses conhecimentos eles são teóricos, para que aplicados na prática gerem transformação, evolução, conhecimento maior de esporte. O futebol precisa, sim, precisa de pesquisa, precisa de aprofundamento, precisa de análise para que nós tenhamos a condição de evoluir. Unir teoria à prática, talvez esse seja o caminho para que a gente possa constantemente estar em evolução. Um abraço. Esta é uma mensagem que Tite nos deixou, porque é também nosso líder maior, e que também dá diretrizes a que vamos fazer de evolução para nosso esporte. E aqui consideramos importante as palavras e a visão dele para que possamos também organizar nosso trabalho para seguir em frente. E seu equipo de profissionais que trabalha com ele na seleção principal e também nas seleções de formação, estão muito ávidas, muito atentas a los conhecimentos que podem usar e podem efetivamente contribuir para a melhor preparação dos jogadores. Então, para nós é um prazer muito grande contar com a confiança de Tite e também saber que nosso trabalho vai ajudar muito o futebol, neste caso brasileiro, e agora com a Comebol, com os outros colegas também no futebol sul-americano, porque como disse no primeiro dia que comecei a falar, para mim um sonho seria, temos 4 equipos em la meia de final em mundial. Isto seria o ápice do nosso trabalho e o quanto evoluímos para estar todos lá e fazer uma meia de final e final sul-americana.
Por fin, um pouco de também agradecimento a outras pessoas que ajudaram-me a ver futebol de uma forma diferente e que também colaboraram muito com esta forma de ver futebol. Professor Vitor Frade, professor José Guilherme, professor Julio Garganta, que é uma pessoa muito distinta e que na Europa tem tido muita credibilidade e também reconhecimento por parte de todos. Isto é muito importante. Eu tive o prazer de estar com eles tempo mais alargado. Por fim, agradecer também a Gustavo Veloso por trabalho que está sendo de desenvolvimento em la Conmebol, junto com sua equipe executiva, que estão proporcionando este tipo de formação a todos os países, entidades que são filiadas à Conmebol, buscando sempre melhor desenvolvimento do futebol sul-americano. Isto é muito importante para nós. E também agradecer Diogo, é nosso diretor de desenvolvimento em Brasil, juntamente com Walter Feldman, que é o secretário executivo da Confederação Brasileira de Futebol, porque acreditam e têm confiança no trabalho que hacemos. E se estou aqui também é porque confiam em meu trabalho. E assim também me gusta agradecer-lhes essa confiança e a relação que temos e vimos desenvolvendo nos últimos anos. Era uma relação de confiança, de trabalho. ¿Sí? E por fim, agradecer a vocês por estes dias, por estar aqui e também me receber muito bem. Para mim é um sonho estar acá, porque sempre admirei futebol argentino desde que era niño e jogava futebol. A forma com que jogam, a forma com que veem futebol, e estar aqui trocando, intercambiando conhecimento, para mim é muito importante. E com os amigos argentinos, que tenho tempo que hablo e aprendo muito com vocês. Então, para mim é um prazer muito grande e que eu gostaria de agradecer os dias que estivemos juntos. Estes são meus contatos personais, se querem anotar, e estes são contatos institucionais. Se querem seguir-nos, porque sempre que há algo novo, colocamos lá de tudo que há. Alguns me perguntaram de mestrado, doutorado, colocamos lá também de pós-grado, mais aplicado, mais prático. E aqui são meus contatos personais e podem escrever-me. Eu sempre respondo, talvez se estou em viagem um pouco mais tardio, mas sempre respondo. Ok? Para mim, muitas graças, foi um prazer estar com vocês.